noite, que a paz, a presença do Senhor, Jesus, esteja sobre a sua vida. Que você possa, através da palavra de Deus hoje, ser orientado, ser instruído e aprender com a palavra. Nós vamos ler Gênesis 3, versículo 1. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O pecado na nossa vida e na vida de Eva também, ele veio de fora, né? Ele veio de uma terceira pessoa, que no caso veio através da serpente, que foi usada, né, pelo inimigo. A serpente foi a autora do pecado aqui na vida de Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, respondeu para ela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus havia estipulado aqui um princípio de obediência. Deus queria testar a obediência na vida de Eva e de Adão também, e disse para eles: todas as árvores são para vocês, mas essa árvore que está no meio do jardim, né, esta não é para ser tocada. E muitas vezes nós sabemos aquilo que Deus, a ordenança que Deus tem para a nossa vida, mas nós ouvimos uma voz, nós ouvimos, né, alguém que pode ser usado pelo inimigo, nos dizendo: não é bem assim, Deus é amoroso, Deus não vai cumprir isso na sua vida, não é bem isso que ele queria dizer. E começa a colocar dúvida na nossa vida. E foi isso que a serpente fez ali com Eva. Versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Aqui ela entra com a tentação, né, associada à colocação da dúvida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, da fruta dessa árvore, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele fala daquilo que lhe é particular, daquilo que é o seu hábito, né? Ele é maldoso, ele é mentiroso, o inimigo. E é dessa forma que ele acha que Deus é. Ele acha que Deus estava escondendo algo precioso de Adão e Eva. Pelo contrário, Deus já havia dado, né, um jardim, um paraíso, com todas as frutas, com todos os animais, para o homem. No versículo 6, nós vemos assim: vendo a mulher que a árvore era boa. Preste atenção, que aqui nesse versículo nós vamos ver 3 áreas da vida, da nossa vida, que muitas vezes nos leva a pecar. Então vamos de novo, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então é algo físico, boa para comer. Era agradável aos olhos, ela era bonita. Então agradável aos olhos é emocional. Tudo aquilo que nos deixa alegres, que nos traz alegria, está tratando da nossa parte emocional. E a terceira atitude que nós vemos aqui, que a árvore era desejável. Então, isso seria a parte espiritual, nessas 3 áreas, né? E ela diz assim: e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, era uma árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Aqui nós vemos, né, a falta de maturidade espiritual, né, de Adão. Ele não poderia ter recebido aquilo que Deus havia proibido, mas ele não estava, né, com a sua vida espiritual, com seu relacionamento com Deus firmado, e ele caiu. Ele abriu uma brecha e ele caiu. O versículo 7 diz assim: abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram
cintas para si. O que aconteceu agora? O pecado é assim. A gente pratica o pecado e logo depois cai a ficha. Não é assim que a gente diz? Nossa, o que eu fiz? E foi o que aconteceu com eles. Quando eles viram que eles haviam pecado contra aquele Deus maravilhoso que havia dado tudo para eles, que havia preparado aquele paraíso para eles, o pecado instalou na vida deles. E nesse momento, eles perceberam que eles estavam nus e eles sentiram vergonha. E eles cozeram folhas de figueira. Foi a primeira roupa que eles fizeram para tampar a sua nudez. Quando ouviram a voz do Senhor que vinha toda tarde ali no Jardim do Éden, que andava no jardim na viração do dia, no finalzinho da tarde, né? Eles ouviam a voz do Senhor. Eles esconderam da presença do Senhor. É isso que o pecado faz conosco também. Quando nós pecamos, nós procuramos nos esconder. Primeiro, nos esconder de Deus, não é verdade? E segundo, nos esconder até das pessoas. O pecado, ele vem sobre a nossa vida muitas vezes porque nós abrimos brecha, porque nós facilitamos, porque nós não estamos firmes com Deus. E depois o inimigo aproveita da nossa fragilidade e nos leva a afundar naquele pecado. E depois ele é o acusador, ele nos acusa. Ele fala, tá vendo? Você tem que se esconder mesmo, porque você pecou, porque você errou, porque você falhou. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se esconderam de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Deus sabia que no momento que eles comessem, que eles iriam praticar o pecado e que a vida deles iriam ser transformadas. É assim. Conosco também é assim. Deus nos avisa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E quando nós teimamos, quando nós desobedecemos e nós fazemos, cai sobre nós um peso tão grande, cai uma vergonha tão grande, que a nossa tendência é nos esconder, é mentir. Um pecado chama outro pecado. No versículo 12 diz, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Como os homens são todos iguais. Aqui nós vemos o que ele fez? Ele lançou a culpa na mulher. Ele, como o chefe da família, como líder espiritual da família, ele deveria ter aconselhado a sua mulher a não fazer. E ele comeu também. O versículo 13, disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. A mesma coisa do homem, lançando a culpa em outra pessoa. E nós fazemos igual. Muitas vezes nós não assumimos a própria culpa, nós lançamos a culpa na outra pessoa. Isso é antigo, queridos. Isso é muito antigo. Olha, lá no princípio da Bíblia. Versículo 14 diz, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É a maldição, né, que ela recebeu. A maldição que aquele animalzinho, né, que poderia ser um animal com uma vida diferente, foi amaldiçoado ali por Deus. E rastejar, né, passa a vida inteira, né, toda essa espécie rasteja e come pó. O versículo 15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Nós percebemos aqui, nesse versículo, que os três foram castigados. A palavra de Deus diz mais para frente que a mulher passou a dar à luz ao meio de dores, que o homem
teria agora que do suor do trabalho, né, que ele iria conseguir comer. E mais ainda, a morte entrou no mundo. Nós vemos que quando desobedecemos a Deus, nós colhemos o fruto, né, que é um fruto não agradável, mas é o fruto da consequência da desobediência. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa meditar nesse texto. Em nome de Jesus. Amém.